Fala galera do Date Night, ou só da Night. É bom bordão, né? Fala a verdade. Bom, galera, hoje, o vídeo de hoje, eu vou estar voltando um pouco no assunto de Power BI, tá? Mas tem um motivo muito bom para isso. Eu, ultimamente, tenho usado 3 new features, ou seja, novas funcionalidades que o Power BI lançou, tá? E, cara, de verdade, mudou, assim, fez muita diferença. Eu ia falar mudou o jogo, né? Game changer, que é a expressão em inglês, mas tem feito muita diferença tanto para o usuário como para o desenvolvedor de Power BI. Você vai ver uma que é especificamente para o usuário final, tá? Ele pode, com essa feature, ele pode modificar os visuais, assim, do jeito que ele quer, fazer o gráfico que ele quer, sem precisar editar necessariamente o dashboard. E a outra feature, uma mais voltada para o desenvolvedor, tem 3, tá? Uma outra é bem voltada ao desenvolvedor, que é conseguir conectar um dashboard já criado a outro dataset de outro dashboard, de outro report, tá? Antes isso não era possível, com essa feature é. Então, antes de tudo, se inscreva aí no canal, dá aquela força pra gente. A gente tá só no começo aí, mas já tem uma galera dando engajamento, dando alguns depoimentos aí que eu ajudei em alguma coisa. Então, isso pra mim já é muito recompensatório, tá? O Date Night em específico não tem fins lucrativos, tá? Não, a partir dele eu não vou querer cobrar nada de vocês. Talvez no futuro próximo eu crie algum curso, alguma coisa que monetize, mas o Date Night é um projeto de dar aulas e conteúdo gratuito aqui e no Instagram. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @datingnight, tá? Eu produzo conteúdo ou por aqui ou lá no Instagram, semanalmente. Então, uma vez por semana eu solto alguma coisa aqui ou no Instagram, beleza? E também eu deixo aí meu Pix, se você quiser ajudar de alguma forma, para suportar aqui o projeto. Pode ter certeza que qualquer recurso financeiro vai ser direcionado aqui para melhorar meu setup, assinar algum conteúdo que eu possa estar repassando para vocês, tá? Entender e estar repassando. E, enfim. Bom, mas vamos ao assunto de hoje. Eu estou aqui com um Power BI que eu uso aí para alguns treinamentos, tá? Ele tem até um design legalzinho, bonitinho, e a gente vai estar usando ele para explicar para vocês as 3 new features. Começando pela primeira, uma chamada de Field Parameters. Ó, final do dia a gente já está enrolando o português no inglês. Field Parameters é basicamente, deixa eu só dar uma explicação rápida. Você cria uma tabela, tá? E coloca ali valores numéricos. Tá? Coloque valores numéricos. Geralmente, você vai querer ver esses valores numéricos em função de algum atributo. Seja uma categoria, seja a data, seja, enfim, um grupo, uma divisão, tá? Então, o Field Parameters, ele habilita você a ter essa tabela de valores numéricos e o usuário, e você, sendo o usuário final, você consegue selecionar quais atributos você quer ver aqueles números em função de. Tá? Basicamente, você vai selecionar as colunas que você vai querer colocar naquela tabela. E isso para o usuário final, sem precisar editar o dashboard. E aí, do mesmo jeito que ele coloca, ele pode remover também. Então, vamos ver essa feature. Para habilitar, primeiro, vamos aqui em Options, tá? Primeiro, essa feature, ela é uma preview feature, tá? Geralmente, o Power BI, a Microsoft, ela solta as new features como uma preview feature, tá? Porque eles tentam ver aí, meio que assim, você consegue construir o dashboard, consegue publicar com essa funcionalidade, mas talvez isso possa ser excluído. Mas geralmente não é, tá? Geralmente dá certo as preview features, e aí, em alguma próxima atualização, essa preview feature pode virar uma feature mesmo assim do Power BI original, tá? A interface aqui. Então você vem em Options, vem aqui nesse grupo Global e vai em Report, não, em Preview Features, tá? E aqui você vai ter uma série de features aqui que você pode estar habilitando. Aqui a gente vai ver hoje, primeiro, Field Parameters, tá? Então, quero que você clique nessa caixinha aqui. E essa aqui também, já aproveita para clicar na terceira que eu vou mostrar. Direct Query for Power BI Datasets and Analysis Services. Beleza? Só isso. E dá um aqui. No caso, se você estiver fazendo isso pela primeira vez, como eu já tinha feito, não vai pedir para eu reiniciar o Power BI. Vai pedir para você reiniciar. Então, quando você clicar pela primeira vez, habilitar, você dá OK, vai aparecer uma janelinha de que aquelas features só vão fazer efeito quando você reiniciar o Power BI. Reiniciar é muito fácil, você só fecha essa sessão, ou qualquer outra que estiver aberta, e abre de novo. Ok? Então, vamos ao Field Parameters. Eu vou vir aqui na minha visão de Data, tá? Onde eu tenho uma tabela grande. E, bom, eu tenho essa tabela bem grande aqui, tá? Na verdade, longa, assim, de linhas, colunas nem tanto. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero ver os valores numéricos em termos de algum atributo que eu possa escolher, tá? Você está vendo aqui que os valores numéricos são só isso aqui, que está 45, 54, são a faixa de idade dos meus clientes, tá? Isso aqui é basicamente um dashboard de análise do consumidor, tá? Sell out é o que você vende,
sellout, e Customer Analysis, análise do cliente ou consumidor. E aqui você está vendo aqui esse bando de zeros aqui, são os meus valores numéricos. Provavelmente deve... Eu vou até aplicar um filtro aqui em Department, que eu acho que deve ser isso que esteja zerando, tá? Quero que o Department não seja branco. Ok, agora está aparecendo mais valores aí. Eu tenho aqui Total Sales Value e quantidade, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um Field Parameter, tá? Então, primeiro, vamos selecionar aqui... vamos selecionar 5 colunas que a gente quer ver, que a gente vai habilitar o usuário a ver assim no nível, tá? Vamos selecionar a coluna de date, tá? Importante. Pode ser a de department. Na verdade, vamos pegar de commodity description. Esse dataset e o Power BI, eles são um pouco complexos, tá? Demorou um tempinho aí para eu construir esse modelo. Veio de um dataset que é público, tá? Mas eu quero que vocês aprendam aqui e repliquem no que vocês tiverem, tá? Vou pegar aqui age, o range da age, marital status de casamento, né? A gente fala, né? E deixa eu ver, income description, tá? Tem mais informações aqui, ó, de data, do produto, e aqui são informações do cliente. Vamos ficar com esses 5 atributos. Mas nessa tabela, a gente vai excluir todos eles, tá? Deixa eu excluir. Só vou deixar... Na verdade, eu poderia deixar o date. Vamos fazer assim, eu vou deixar o date. Só para vocês verem, eu vou deixar, na verdade, um month, year, um date. Deixa o date aqui. Beleza, date. E vou excluir esse último aqui. Bom, minha tabela tem date, tem data, tem o valor das vendas e a quantidade. E aí eu quero adicionar, quero permitir ao usuário que ele possa analisar, possa incluir nessa análise a descrição do produto, o range ali da idade do consumidor, o status, como que fala? Status de casamento dele? Status married? Não sei, agora fugiu a palavra em português. E a renda dele, tá? A faixa de renda do consumidor. Vem aqui em Insert, não, na verdade em Modeling, tá? Para você adicionar um Field Parameters. Em Modeling você vai ter esse New Parameter, clique aqui, vem aqui em Fields, tá? Isso você só vai ver se você habilitar aquela New Feature. E aí você pode dar um nome aqui, vou deixar Parameter mesmo, tá? Isso aqui vai gerar uma tabelinha, tá? E essa tabelinha que você vai usar para imputar os dados aí. Agora vamos selecionar, aqui você vai colocar os campos que você quer, tá? Que sejam adicionados. Então, Commodity Description, acho que está aqui em Product. O outro campo está em Demographic, que é o Age. O outro é o Marital Status. E o outro é o Income Description. E aí, você pode deixar habilitado esse Add Slicer to this page. Esse slicer é basicamente ali, o visual que você vai estar selecionando os fields que você quer. Dá um Create. Aqui o seu slicer, tá? Eu vou colocar ele aqui e vou dar uma formatada rapidinho. Vou tirar o background e os valores ali, slicer, o header, vou colocar em branco e os valores ali também, quero que sejam em branco, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Selection. Tá, enfim, não vou perder muito tempo aqui. Pending icon. Eu não vou perder muito tempo aqui para tentar mudar a cor daquela caixinha ali. Eu não sei se é possível. Então, nesse caso, eu vou colocar um backgroundzinho, mas com uma transparência que dê um destaque, tá? Então, aqui fica melhor de ver. Talvez não. Enfim, deixa eu tirar isso aqui. Acho que dá para ver que está selecionado. Isso. Dá. Bom, então, vocês estão vendo que não está mudando nada, tá? Por enquanto. Mas, quando você criou o parâmetro, você viu essa tabelinha aqui, ó. Vai aparecer essa tabelinha aqui. Você tem que colocar no seu visual esse campo parâmetro aqui, tá? Então, eu vou colocar ele depois do date. Eu quero que ele seja visto depois do date. E aí você está vendo que o commodity description apareceu na minha tabela. E eu posso mudar para o age description. Posso mudar para o marital status. Posso clicar no meu control e selecionar 3 desses campos, tá? E aí você está vendo que os valores estão mudando, porque eu estou colocando aí diferentes níveis, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu... Opa. 4, 5, 3. Se eu colocar outro, muda o valor, porque o agrupamento é diferente, tá? E se eu desselecionar
Todos. Por default, ele deixa aí todos os campos que eu queria ver, tá? Bom, isso aqui você pode fazer tanto numa tabela como num gráfico de linhas, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Meu parâmetro vai ficar. Pode ser esse aqui, tá? Deixa eu colocar um gráfico de barra que acho que fica melhor. E também, deixa eu ver, o mais rápido aqui seria isso, pronto. Deixa eu ver, properties, visual. Vou colocar um select all, tá? E vamos ver. Só quero por commodity. Bom, por age description, funcionou. Eu tenho aqueles valores de total sales e quantidade por age description, ok? Por commodity, mas tem muitas commodities, assim, tem muita descrição do produto, por isso que está aparecendo um monte. Marital status, income description, tá? Você pode usar uma combinação, vai depender do gráfico, tá? Nesse gráfico, não. Mas em outro gráfico, você pode usar uma combinação sim, tá? Nesse gráfico, só é aceito, como eu tenho aqui no eixo X, ó, meu eixo X, ele permite ser só uma coisa, só ou data ou outra categoria, eu só posso selecionar um campo. Então é interessante também se você quiser ver um gráfico para marital status, age description, income description, tá? Isso pode muito bem substituir os seus bookmarks, tá? No Power BI, geralmente a gente cria bookmark para se manter na mesma página, mas mudar os visuais que a gente quer ver, né? Então, essa funcionalidade, ela roda muito bem substituindo bookmarks, tá bom? Acredito que esteja um pouco pequeno aí para vocês chegarem, mas só a fim de vocês verem aqui, tá? Isso aqui é Income Description. Quando eu clico aqui, vem para o grupo de idade, tá? O range de idade. E aqui vem para o status, se é casado, solteiro ou divorciado, tá? Isso tudo analisando a quantidade que total sales vale. Primeira feature, ok. Segunda, e essa vocês vão ver. Realmente, quando eu mostrei para o pessoal, eles falaram, caramba, isso muda o jogo. A segunda, eu preciso habilitar uma outra coisa aqui, tá? Então você vem aqui em Options, vem aqui, ó, em vez de ir nesse grupo Global, vem em Current File, vem aqui em Report Settings, tá? Em Report Settings, você vai ter aqui embaixo Personalize Visuals. E aqui está dizendo, em inglês, permita que os leitores do seu relatório personalizem os visuais para adequarem às necessidades deles, para que se adequem às necessidades deles, tá? Então, vou habilitar isso. Isso você tem que habilitar para cada report que você criar, tá? Essas funcionalidades aqui, esse grupo aqui de comandos, você tem que habilitar a nível para cada report, tá? Quando você abrir um novo, isso aqui vai estar desabilitado, e aí você precisa habilitar. Essas outras aqui, ó, essas em cima, elas, uma vez configuradas, elas vão permanecer para qualquer outro Power BI que você abrir aí, tá? Eu vou dar um OK. E aqui, ó, já vai aparecer aqui no meu header icon, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, de um gráficozinho e um lapisinho, tá? Quando eu clicar aqui, ó, this visual can be personalized by report readers. Se eu clico aqui, ó, tá, OK, eu habilitei, habilitado. Eu acho que nem precisava clicar, tá? Isso aqui é realmente só para mostrar que ele pode ser editado pelos leitores. Você vai ver, você não consegue ver isso aqui no Power BI Desktop, tá? Você vai precisar publicar. Então, vou publicar esse dashboard, tá? No meu workspace pessoal aqui. Replace. Vai publicar. Espera que rápido. Pronto. E aí eu já vou clicar aqui no link para abrir. E olha que loucura. Eu estou aqui como um leitor do meu report, tá? Não estou na aba de edição, tá? Isso aqui, você pode editar algumas coisas, criar outros gráficos e salvar, mas eu não estou na aba de edição agora, tá bom? Como leitor, eu venho aqui, eu acho que eu só não habilitei os header icons, tá? Então, falha minha, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Boa, você precisa habilitar o header icons, tá? Falha minha, e agora eu vou publicar novamente. Esses header icons, geralmente, eu tiro eles porque cada vez que o usuário ele passa o mouse em cima de um visual, eles aparecem. E fica meio sujo, assim, fica meio muito cheio a nível de UI, UX, tá?
você ter esses icons sempre aparecendo para cada visual que o usuário for passar o mouse, tá? Mas nesse caso a gente quer utilizar o header icon e agora vocês conseguem ver ele, tá? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu desselecionar. E aqui eu vou editar esse gráfico de rosca, tá? Vou clicar aqui no meu lapisinho aqui no gráfico, Personalize. Isso é a visão que o usuário tem, tá? Cara, o usuário, com essa funcionalidade, ele consegue editar o tipo do gráfico. Então, eu quero agora um gráfico de barras, tá? E ele consegue adicionar dados. Então, eu não só quero ver o total de vendas, como eu quero ver também, ah, vamos ver, pode ser a quantidade também. Quantidade aqui. E legenda, posso adicionar uma. Nesse caso, eu já adicionei a quantidade. Não, eu quero excluir a quantidade. Deixa eu ver. Remove field. Quero adicionar uma legenda, na verdade. Está vendo que eu tenho Age Description? E esse aqui é. Deixa eu dar um zoom. Pra vocês verem melhor. É que a cor não me ajudou muito. Vamos editar esse aqui, que eu acho que a legenda está em branco já. Então, vamos aqui. Eu tenho Income Description por Sales Value. Vamos fazer um gráfico de barras. A legenda ficou em cinza, que danada. Bom, nesse caso ele não consegue colorir, só isso, tá? Mas aí você pode configurar em uma cor já padrão, tá? Nesse caso eu não fiz isso. E vamos colocar uma legenda por brand, e aqui eu tenho National Private. Bom, ele fez isso aqui. Se eu for... E isso aqui, essa visão, só fica pro usuário, tá? Não o outro usuário que acessar esse dashboard vai ver o antigo, vai ver como estava antes. Se eu vier aqui em Edit, aí eu consigo mudar um pouco a cor aqui, ó. Isso tudo no Power BI Service, tá? Aqui na parte de Cloud, onde é publicado, tá? Para você ver o nível que o Power BI está chegando no serviço de nuvem dele. Ele está muito editável. E a tendência é que cada vez mais isso, essa parte da edição vá para esse serviço em nuvem, tá? Bom, agora minha legenda está em branco. Deixa eu salvar isso aqui. Eu estou no Edit Mode ainda. Save it. Eu quero Reading View. Ok, Reading View. Agora sim. Vamos mudar para um gráfico de linhas. E eu quero que esse Marital Status seja a minha legenda. Perfeito. Muito melhor. Tá vendo? O gráfico que começou, gráfico de rosca, agora virou isso. E, importante, se eu quiser manter essa visualização, eu tenho que adicionar um bookmark, tá? Aqui. Então, essa vai ser o meu bookmark 1. Eu vou dar um save. Tem um bookmark. E aqui eu dou um reset changes, tá? Esse aqui vai voltar tudo que era antes. Tá. Quando eu vim aqui em editar, eu cliquei em salvar, eu meio que salvei, eu editei o meu report e salvei em cima daquele lá, tá? Então, se eu vim aqui e clicar em salvar, estou criando outro, na verdade, estou editando em cima do meu report antigo. Então, meio que a vista principal agora é essa. Mas se eu quiser voltar na vista que eu estava, venho aqui, clico no meu bookmark, e aqui está o gráfico que eu editei, usando a função de Personalized Visuals, tá bom? Agora, vamos à última new feature, que é basicamente, antes, né? Se você queria usar 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 um dataset do Power BI, ou seja, um dataset que você já usou para um report, o Power BI, ele te permitia conectar a ele, mas só ele e nada mais. O Power BI, ele te bloqueava de conectar em qualquer outra fonte se você conectasse num dataset já criado para algum report do Power BI, tá? Então, você poderia reutilizar um dataset. Quando eu falo dataset, você vai utilizar as medidas que foram calculadas naquele report, as colunas que foram calculadas. Então, imagine um dataset que você já criou 200 medidas e você quer criar um outro report a partir dele. No cenário antigo, você conseguia, mas você só conseguia conectar aquele dataset. Se você quisesse incluir mais dados, você teria que modificar aquele dataset para ter aqueles dados que você queria adicionar. Com essa nova feature, aquela feature que a gente ativou de Direct Query to a Power BI Dataset ou Analysis Service, você consegue conectar um Power BI Dataset num report que já tem dados, tá? Então, vai ser como se fosse uma outra fonte de dados qualquer, tá? Então, como já está habilitado, vocês viram lá que no começo eu habilitei ela, eu venho aqui em Get Data e clico em Power BI Datasets, tá? No cenário antigo, eu não poderia fazer isso, tá? Porque o meu Power BI já tem dados, então, teoricamente, eu não poderia adicionar um outro Power BI dataset,
porque o Power BI ele meio que bloqueia, bloqueava, né? Mas agora eu consigo. Então, eu tenho vários datasets aqui do Power BI, tá? Eu vou clicar em conectar esse dataset aqui, Credit in Overdue. Você vai ver que o Power BI, ele não só conecta um outro dataset, como ele permite que você escolha qual tabela você quer puxar daquele dataset, tá? Então, ó, abriu essa interface. Nesse caso, eu tenho um dataset com duas tabelas só, tá? Uma tabela de data e uma tabela onde eu tenho os meus dados brutos, assim, que vieram crus, e várias medidas que já foram criadas nesse dataset. Mas eu quero tirar proveito desse dataset, não quero refazer todas essas medidas, então eu venho aqui e seleciono essa tabela apenas. Eu não coloco isso aqui, tá? Include tables added later. Porque, pelo meu entendimento, isso aí vai incluir qualquer outra tabela que seja adicionada a esse dataset. Mas eu só quero trabalhar com essa tabela específica. Então, eu clico aqui em Submit e o Power BI ele vai fazer uma conexão do modo Direct Query. A conexão do modo Direct Query, você não pode modificar aquela tabela, tá? Então, você não pode criar outra coluna naquela tabela e medidas você pode, tá? Com os campos que tem aqui, mas você só não pode criar outra coluna, tá? Uma coluna calculada. E nem pode visualizar os dados aqui na aba de visualização de dados, né? Aqui, ó. Essa tabela está usando uma Direct Query e os dados não podem ser mostrados, mas você pode vê-los aqui, ó. Estou com a minha tabela aqui que eu conectei e vamos ver, eu quero pegar um campo aqui, pode ser a minha date. Olha aqui, ó, carregou dados de outro dataset, sendo que eu já tenho meio que um meu dataset original, tá? E aí, eu vou selecionar qualquer outra medida aqui, overdue, tá? E aí, vocês conseguem ver aqui que meus valores estão sendo carregados, tá bom? Então, isso basicamente, e deixa eu mostrar uma parte interessante aqui, ó. Aqui é a minha tabela de parâmetros, do field parameters, e quando você conecta a uma tabela assim ó, deixa eu mostrar aqui como que fica o ícone, tá? A uma tabela de outro dataset, você vai ver um ícone aqui, desse modo, tá? O import mode, ele fica desse modo, o ícone, e o direct query fica desse modo, e a sua tabelinha ela fica colorida, tá? Então, se eu, porventura, conectar num outro dataset, vai ter uma outra corzinha, porque ele identifica aqui qual dataset que você está puxando. Então, para esse dataset, ele selecionou aqui ó, a barrazinha azul, para um outro dataset vai ser uma outra cor. E aí você consegue identificar aqui no seu modelo quais datasets você tem ali. Então, era isso, galera. Essas são as três features que podem parecer, e são simples, na real, assim, simples de trabalhar com elas, tá? São bem fáceis de trabalhar, na verdade, mas que podem mudar o jogo do Power BI, assim, podem realmente fazer a diferença na hora de publicar, de fazer um report, tá? Então, primeira, o Field Parameters, você consegue adicionar quantas colunas você quiser, campos, se você quiser, em um determinado visual, pode ser uma tabela, um gráfico, tá? A segunda, Personalized Visuals, você consegue editar o visual que você quer, na verdade, você não, mas o usuário consegue editar o visual que ele quer no modo leitura aqui do Power BI Service, e a conexão aí com o Power BI Dataset, né, que te permite aí puxar quantos datasets você quiser, sem você ter a limitação de estar linkado a apenas um Power BI Dataset, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenham gostado, e a gente se vê numa próxima.